Olá, meu amigo, olá, meu irmão, olá, você que acompanha a TV Evangelizar, seja muito bem-vindo. Eu sou o Danilo Diba e com muita alegria começa agora o programa Deus é Jovem, a nossa catequese na TV, o nosso encontro de jovens, de amigos, para falar sobre assuntos da igreja, sobre assuntos do nosso comportamento, para chegarmos mais perto de Deus. E o programa de hoje é especial demais, você não pode perder, porque vamos falar sobre suicídio. Essa palavra tão pesada que é pouco falada nos meios de comunicação, mas aqui na TV Evangelizar nós damos espaço a esse assunto tão importante. Diz pra mim, você conhece alguém que cometeu o suicídio? Você sabe quais são os sintomas para se chegar a essa fatalidade? Se você sabe, conhece alguém, então você não pode perder o programa de hoje. E aproveita que você está com o celular na mão, manda um WhatsApp para o seu amigo, para sua amiga que tem que assistir o programa de hoje, que está passando por alguma dificuldade na sua vida, e avisa todo mundo que o programa Deus é Jovem está no ar. A igreja é viva, a igreja é jovem. Sou uma obra de tuas mãos, posso enfim compreender. Deus é jovem. Muito obrigado pela sua companhia todas as semanas aqui na TV Evangelizar, no programa Deus é Jovem. Eu quero começar o programa mandando um abraço para todos que nos acompanham, Brasil afora. Eu recebo tantas mensagens através da transmissão ao vivo e já está lá no YouTube da TV Evangelizar, ao vivo, o programa Deus é Jovem. Você que quer mandar de qual cidade você está assistindo o programa, mandar sua pergunta, sua interação sobre esse assunto do suicídio, entra no YouTube da TV Evangelizar e participe junto com a gente. Eu não faço esse programa sozinho, nunca. Eu tenho a ajuda desses jovens de coragem que toparam o desafio de estar hoje aqui no programa Deus é Jovem para falar desse assunto tão importante sobre o suicídio. Antes de começar o programa, antes da gente tocar nesse assunto tão forte, eu tenho um pedido, um apelo para fazer para você que acompanha a obra Evangelizar é Preciso, para você que acompanha o padre Reginaldo Manzotti. Pega o telefone nesse momento e torne-se um associado. Ajude essa obra que está crescendo, essa obra que tem sede e fome de justiça e de evangelização. 41-3221-6060, essa obra que faz a caridade por todo o Brasil, através de um projeto como o Abracei, que cuida de mais de 10 mil crianças todos os meses. A gente cuida também de uma maternidade chamada Mater Dei. A gente só consegue isso graças a você, associado da obra Evangelizar. Pega o telefone, você não vai falar com máquinas não, eu te garanto. Tem o nosso call center que está lá, esperando a sua ligação através do 41-3221-6060 e ajude a expandir o sinal da TV Evangelizar através da sua doação, da sua fidelização mensal. 41-3221-6060, estamos aguardando a sua ligação. Suicídio, esse mal que tiram mais de 800 mil pessoas, perdem suas vidas todos os anos no mundo inteiro através do suicídio. Só aqui no Brasil são 30 pessoas por dia. Enquanto você assiste esse programa Deus é Jovem, no decorrer dessa hora, pelo menos uma ou duas pessoas cometerão suicídio. É um pouco falado, um assunto tão importante, mas nós da TV Evangelizar temos a necessidade, a missão de falar sobre esse assunto tão importante. E para me ajudar nesse assunto, eu quero chamar ela, psicóloga, que tem por missão nos ensinar muito de como combater esse mal, de como sorrir para a vida e chegar mais perto de Deus. Eu quero convidar a querida doutora Cristina Rosas para se fazer presente. Seja muito bem-vinda. Tudo bom, Cristina? Tudo bem, Danilo? Que alegria ter a sua participação. Fique à vontade. Sua primeira vez aqui no programa Deus é Jovem. Isso, a primeira vez. Que bom. Agradeço o convite. Imagina, você está em casa. Como eu te falei, a gente aqui faz um grupo de jovens, um grupo de amigos. Olá, tudo bem? Para a gente falar desse mal, né, doutora? Suicídio, né? Vamos começar por uma pergunta básica, né? Uma pergunta assim que pode... Muitas pessoas sabem a resposta, mas ouvir de uma especialista é melhor ainda. Por que as pessoas cometem suicídio? Bom, o suicídio é uma questão de saúde pública, né? Então, a gente não tem como dizer o porquê, um perfil, rotular, né? São várias questões
na vida do indivíduo, na história dele, que levam ao suicídio, né? Eu posso dar uns exemplos aqui. Por favor. Por exemplo, os transtornos mentais. Em sua grande maioria, né, dos casos, existem os transtornos mentais vinculados, né? Então, assim, bipolar, transtorno bipolar, depressão, esquizofrenia. Na grande maioria dos casos, eles estão presentes, tá? Mas não em todos. Existem casos de abuso físico, sexual, emocional. E também tem casos que são muito importantes, que são casos recorrentes na família, né? Então, a gente precisa estar sempre olhando para a família, vendo se existem casos lá atrás também de suicídio, de avós, bisavós, tios, né? Então, é muito importante a gente ter o máximo de informação sobre a pessoa, sobre o indivíduo e sobre a sua família também. Então, para a gente começar muito bem o programa, a doutora falou de 3 aspectos, né? Sim. Que são os aspectos... Pode-se dizer que já nasce com a gente, bipolaridade, ou a gente adquire ao decorrer da vida? Depende. Depende do caso. Depende do caso. Existem fatos de família que você precisa olhar lá o histórico da família, ver o que acontece, né? Depende da linha que você olha, mas existem histórias na família. Algum desses 3 aspectos é o mais importante? Eu ouvi falar sobre traumas, alguma consequência até... Vamos citar um exemplo, pode-se dizer um abuso sexual? Sim, né? Sim, existem casos com abuso, sim. Que geram suicídio. Claro. O que mais chega no seu consultório? Mas a gente não pode rotular, a gente não pode... a gente não tem um perfil específico para falar, né? É uma história da pessoa. Entendi. Ou que, se você me perguntar o que eu mais... Qual é a linha que eu sigo? Sempre familiar, sempre olhar o que aconteceu lá atrás. A história das pessoas que se suicidaram lá atrás também. O que levou, se existem transtornos envolvidos ali com avô, com bisavô. Tá? Entendi. Doutora, nós temos aqui os jovens do grupo de jovens Cogefta, que é a Juliane, que nós temos também a Bianca e a Letícia. E também temos os irmãos do movimento de irmãos, né? Da paróquia Nossa Senhora... Não, da paróquia Sagrada Família, né? Do Portão? Bairro Portão? Isso, que temos aqui a Tatiana e o Wellington. Quer chegar mais perto para a gente conversar junto com eles aqui? Ó? Tem espaço para todos nós. E eu quero saber, eu sei que vocês estão cheios de perguntas. Quem quer começar perguntando? Pode ser, Tatiane? Então, por favor. Eu gostaria de saber como que a gente pode ajudar a evitar, né? A pessoa já demonstrou alguns sintomas e como que a gente faz para evitar, para ajudar essa pessoa? A grande maioria dos casos, sim, é possível prevenir, sim. Se você notar que a pessoa dá sinais de uma ideação suicida, né, que pode vir, que está dentro desse caso, né? Então, o primeiro ponto é sempre você acolher a pessoa, sempre procurar conversar, perguntar o que está acontecendo, que você anda percebendo que ele está isolado, né, que anda muito triste, que não está com motivação. Então, é sempre acolher e ouvir. Esse acolhimento ele faz muita diferença para a prevenção. Então, outra coisa que você pode estar fazendo é também orientar a pessoa que imediatamente comunique para a família, tá? Então, fale para a família que está pensando em se suicidar, que está tendo esses pensamentos recorrentes, tá? Outra coisa que é importante, você pode auxiliar para a pessoa marcar com o médico, com o psicólogo. Você pode, inclusive, marcar a consulta para a pessoa, encaminhar ir junto. Legal. Muito bom. Né? Fazer atividade com ela também, é bem importante. Agora, é algo que acontece muitas vezes silenciosamente também, não é? Sim. Assim, difícil de perceber quando a pessoa está dando esses sinais. Isso. Né? Talvez a gente tem que ser muito próximo, né? Como ter esse feedback rápido da pessoa? 2/3 da população, né, suicida, digamos assim, eles dão sinais explícitos. Quais são os sinais explícitos? Minha vida não... eu sou um fardo, minha vida não vale mais a pena, não tenho mais por que estar vivo. Então, ele dá sinais explícitos. 1/3 dá sinal implícito, né? O que são esses sinais implícitos? Né? Você percebe um isolamento social, você percebe que a tristeza da pessoa em relação à sua vida é uma tristeza atípica. Você percebe que a pessoa está desmotivada. Né? Então, qualquer sinalzinho não pode ser banalizado.
Então, é importante você perguntar, olha, eu estou vendo, estou percebendo, você pode me contar um pouquinho, né? Então, é sempre fazer um movimento de tentar saber um pouquinho mais sobre aquilo. Quero fazer uma enquete aqui entre nós, aqui, antes da gente prosseguir. Quem aqui conhece alguém que já tirou a própria vida? Acho que todos nós, né? Algum caso muito próximo? Algum caso familiar? Você tem, Bianca? Tem uma amiga da minha mãe que ela me contou e ela sofreu, né? Ela se suicidou e não foi aquele negócio de colocar a corda no pescoço. Colocou a corda no pescoço, mas não foi aqui no pescoço, foi aqui no queixo. E faltou dois dedos do chão, então não foi uma coisa muito alta. E não sei, a característica, não sei se posso falar assim, mas ela morreu com uma Bíblia na mão e um terço. Nossa. Então, eu não sei se ela se arrependeu, né? Ia se arrepender de uma coisa que ela ia praticar. Não sei. Ou não teve muita fé. Não sei. Mas dizem que Jesus não abandona a gente nem no último segundo de vida, né? Então, daí eu fiquei meio curiosa como que aconteceu, né? Por ela estar com a Bíblia na mão. É meio forte, na verdade. Cada caso é um caso. Nesse caso, em relação à Bíblia, enfim, eu não consigo te dizer. Mas, se você me perguntar como a igreja pode ajudar, e se a igreja ajuda, sim, ajuda. Né? Ajuda muito, né, Danilo? Nós somos físico, emocional e espiritual. Então, nesse pilar espiritual, a igreja ajuda muito. Né? Como? Através da escuta, né? Então, às vezes, tem pessoas dentro da igreja que vão fazer essa escuta, acolher a pessoa. É importante sempre a pessoa acolher de maneira plena, sem julgamento, né? Também orientar, auxiliar na busca médica e psicológica, né? Como que a igreja pode ajudar também? Fazendo palestras, né? Grupos, tá? A Evangelizar aqui mesmo também tem um acordo comercial com a Clínica Vida Amiga, que é uma clínica de psicologia, para as pessoas, para a comunidade ter acesso a esse atendimento. Né? Então, em relação à igreja, eu consigo te responder. Muitas pessoas talvez deixem uma mensagem, né, doutora? Talvez porque está cometendo aquilo, né? Nesse caso, acho que não chega a ser, acredito mais, como a Bianca falou, num último arrependimento. Sim. Mas, infelizmente, aí já era tarde demais. Nós temos muitas perguntas e muitas interações. E muita gente participando através da nossa transmissão. E eu vou dar um tempinho para coletar todas essas perguntas, todas essas informações, para a gente continuar no segundo bloco. Eu sei que vocês têm mais perguntas, eu também. É um programa que eu acho que a gente precisa de uns 3, 4 programas para falar de um assunto tão importante, né? Então, para você que nos acompanha, para você que está aí em casa, você que está com o celular na mão, eu te convido a mandar uma mensagem, porque o programa de hoje é importante. Esse assunto não foi escolhido de uma forma aleatória, e sim escolhido a dedo para preservar a vida, para preservar principalmente o nosso bem maior, que é a nossa proximidade de Deus. Você pode também participar através do WhatsApp. Nós temos essa novidade, o WhatsApp da TV Evangelizar. Você que está com o seu WhatsApp aberto nesse momento, adicione através do 41 98768 5126 e mande a sua interação. Você pode também mandar o seu pedido de oração. Nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos já, daqui a pouquinho. Compreender, Deus é jovem. Enfim, compreender, Deus é jovem. Programa Deus é Jovem, falei para você que era rapidinho. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Estamos falando sobre um assunto pesado, mas que precisa ser conversado na televisão: suicídio. Pega o seu telefone, faça o seu pedido de oração, você que conhece alguém que está com esse pensamento ruim na cabeça. Se você, por acaso, está passando por sintomas que te trazem depressão e que talvez leva você até pensar nessa fatalidade do suicídio, manda seu pedido de oração. Nós estamos com intercessores esperando através do 41 3221 6060 ou através também dessa novidade que é o WhatsApp da TV Evangelizar, 41 98768 5126. Vem comigo que a gente está conversando sobre esse assunto pesado, né, gente? Falar sobre suicídio, mas que precisa ser conversado, não é mesmo, Cristina? Precisa falar sobre... É pouco conversado na televisão, você acha? Sim, acho. Que bom
né, que a Rede Evangelizar está quebrando esse tabu. É muito importante. É um tabu, É é um verdade. tabu. Parece Então, que as se pessoas- falar vai atrair, né? Muitas pessoas Isso. acham isso, né? Isso, as pessoas não comentam, têm Exato. medo de comentar, ou acham feio, ou enfim, dependendo da religião. Então, assim, vamos falar mais sobre o suicídio, sim. Que maravilha. Né? Vamos falar. Uhum. Sem rotular, sem julgar, sem a pessoa se sentir envergonhada e dizer, não, eu estou pensando em me matar, sim. Puxa vida. Eu estou em um sofrimento psíquico muito grande e eu preciso de ajuda, né? É verdade. Wellington, você conversava comigo, antes do programa começar, você fez uma pergunta muito interessante que somente a Cristina vai poder te responder. Então, doutora, né, eu passei por uma situação que a gente não sabe se a pessoa se matou ou foi um acidente, sabe? Para mim, foi um acidente. Só que tem aquele porcento pequeno dentro do coração Aquela que voz. ainda está falando que foi um suicídio. Como eu sei se foi um suicídio ou se foi um acidente, né? A minha dúvida é essa. Eu creio que foi um acidente. É muito, muito delicado, né? Porque cada caso realmente é um caso, né? Você tem que estar... Eu não sei o histórico dessa pessoa, eu não sei se ela estava passando... se ela estava em depressão, ou se na história da família tem uma repetição disso também, se alguém já se matou lá atrás. Eu não sei. É da tua família? Amigos. Amigos. É muito delicado. Tem que ver se a pessoa está fazendo psicoterapia para poder saber o histórico dela, né? É difícil a gente julgar alguém que se matou ou não, mas ela dá sinais, né? Implícitos e explícitos. Então, tem que ver os sinais. Se ela provavelmente estava falando que a vida não tinha mais sentido, se ela estava isolada socialmente, né? Interessante. Cristina, muitos jovens assistem o nosso programa. Eu queria que você respondesse se a idade, a faixa etária que mais comete suicídio são os jovens? Sim, São os jovens. sim. E hoje Por no que Bra- será? os jovens adultos, os adolescentes que estão entrando na fase adulta, né? Eles estão numa fase de muita mudança, de autoconhecimento. Então está tudo muito difícil. O que eu vou ser amanhã? Qual que vai ser a minha vida profissionalmente? Eu tenho muitos jovens adultos aí, faixa etária 17, 18 anos, que estão prestando vestibular. Então eles estão numa angústia muito grande, uma pressão muito Concordo. grande, né? Então, às vezes é os pais, às vezes eles mesmos estão se cobrando, né? O que eu vou ser quando eu crescer, né? Todas essas mudanças, enfim. Muita coisa acontecendo, né? Sim. Que E no verdade. Brasil, né? Se você for ver, em média, 10 mil pessoas estão se suicidando por ano. Meu Deus. Isso dá mais ou menos, se eu não me engano, 27, 28 pessoas por dia, né? Foi a pesquisa que eu fiz, que indicava 30 pessoas por dia. Isso é mais de uma pessoa por hora, é muita coisa. É muita coisa. No decorrer aqui do programa, infelizmente, esse mal está acontecendo. Mas, doutora, nós temos um quadro, só para quebrar um pouquinho, né, esse assunto tão pesado, para a gente levar com calma, para chegar com você, nosso telespectador, com a mensagem de Deus, que é o nosso propósito maior aqui no programa Deus é Jovem. Nós temos um quadro, eu quero convidar a Cristina e todos os jovens, e você aí de casa, para assistir com a gente, músicas católicas em outro idioma. Nossa produção fez uma pesquisa, e a música católica está presente no mundo inteiro com muita qualidade. E é o que vamos assistir juntos agora, a música El Espírito de Deus está em este lugar. Roda VT. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y haz
música linda, que música envolvente, voz de piano, uma voz calma, uma voz doce, assim, que chega no fundo da nossa alma, né? Que faz a gente pensar somente coisas boas. A música é algo relaxante, é algo que faz a gente não pensar em suicídio. De que forma que essas outras técnicas podem ajudar a gente a esquecer tudo isso? Existe algo comprovado, que musicalmente principalmente? Tem várias coisas, né? Tem, por exemplo, meditação, né? Meditação, respiração. Então, eu costumo praticar com os meus pacientes essa questão da respiração, a importância da respiração, o quanto reduz a ansiedade, o quanto acalma a pessoa. Então, uma pessoa em crise, você pode, inclusive, né, tocar na pessoa, pedir que ela respire, solte bastante ar pela boca, inspire pelo nariz. Olha, então, que beleza. Essa questão da meditação ajuda muito. A gente não consegue fazer uns 30 segundos de meditação aqui? A meditação é excelente. É excelente. Excelente. Né? Eu acho que E a música também é boa, que né? Eu tenho pacientes que adoram tocar violão, isso ajuda muito, que legal. né? E nessa correria do dia a dia, eu acho que faltam, né, meditações, principalmente, eu já puxando para a religião, a parte da oração. Oração, né? Que é uma meditação, é um encontro com Deus. Então, por mais corrido que esteja a sua vida, prepare minutos do seu dia para você. Ter um encontro pessoal contigo. A gente serve tanto, a gente faz tanto pelos outros e às vezes pouco para a gente. Exatamente. Né? Tatiana fez uma pergunta durante o intervalo, eu gostaria que você perguntasse para a doutora. Então, doutora, uma pessoa que comete suicídio é considerada uma pessoa covarde ou corajosa? Oxi. Eu não rotularia a pessoa nem como covarde e nem como corajosa. A gente estava conversando aqui um pouquinho, né? Às vezes chega um paciente e fala para mim: eu fui fraco, porque eu não tirei minha vida, né? Eu fui muito fraco. E eu falo: não, você foi muito forte por não tirar a tua vida. Então, o quão forte você está sendo em não tirar a tua vida. Isso sim eu posso falar. Mas rotular como corajoso ou covarde, eu não rotularia. Né? Eu acho que é algo muito além. Você não sabe o que está levando, né, a pessoa a cometer. Ou o que fez com que ela não cometesse, né? Entendi. Ninguém está lá, né, na situação da pessoa para saber. E aquela pessoa que vai avisando, doutora? Que, né, chega para a família, faz aquele escândalo, que eu achei muito interessante da doutora falar no primeiro bloco, para a gente não banalizar. Não banaliza. Né? Porque, às vezes, aquela pessoa que... Eu tenho um caso na família de pessoas que gostam de chamar atenção, né? Agora, depois desse programa, dessa nossa conversa, vou prestar atenção com outros olhos. Eu vou me matar, minha vida é uma droga, minha vida não vale a pena. Não devemos jamais banalizar. Todos os sintomas são sintomas. São. Você precisa... Por exemplo, a família, né? Tem gente que pergunta como que a família pode ajudar, porque a família está muito envolvida emocionalmente ali. Enfim, a família deve ter uma conversa muito transparente, né? Deve falar sim sobre o assunto, perguntar o que está acontecendo, né? Com aquela pessoa, que está vendo aquela pessoa triste, pedir para ela falar um pouco sobre o sofrimento, para conseguir identificar, né, em que momento que aquela pessoa está, porque progride, né? Então, em que momento que ela está? É uma progressão. Sim, então ela começa a dar sinais. Isso, dar sinais, né? De repente, pensar em se matar até... chegar ao extremo. Isso. A efetivação, né? Tem uma pergunta, Letícia? Então, assim, doutora, uma coisa que você comentou, né, sobre a questão da família, estar ali sempre atenta. Eu sou um exemplo muito vivo disso, porque eu tenho crise de ansiedade. E as minhas crises de ansiedade, eu passo por psicólogo, eu tenho acompanhamento psicológico desde os meus 11 anos de idade. Olha que bom. E o meu psicólogo até uma vez comentou, porque eu tenho tendências depressivas e tendências até mesmo por vários motivos. E uma coisa assim que até essa semana é final de semestre, né? Então de faculdade, então acaba que as emoções ficam mais fortes. Então a minha mãe, ela sempre foi muito atenta comigo. Então essa semana assim eu entrei numa crise extrema e ela, com toda aquela atenção, com todo aquele carinho de mãe, ela chegou assim, ela sentou comigo
ela já tem um trabalho de psicologia, né? Então ela já sabe como agir. Então ela sentou comigo, ela veio assim, ela falou, ó, vamos sentar, agora é o teu momento. Então fez todo um processo de respiração, de meditação. E com isso, através da música também, porque ela vai me incentivando muito com música, até pela questão da religião pra gente, ela já sabe as minhas músicas favoritas. E a gente foi fazendo esse trabalho. E assim, passou. E como você se sentiu? Parece que o mundo, sabe, tranquilizou. Foi o meu momento de tranquilidade. Parece que alguém realmente se importou comigo e tirou aquilo que poderia se desenvolver para um processo que duraria a semana inteira. Eu ficaria a semana inteira nessa angústia, porque eu fico muito angustiada, eu fico muito nervosa, eu fico assim, eu entro em pânico. E ela, com aquele jeito assim, de realmente prestar atenção em mim, ela sentou, me calmou e parece que passou. Foi assim, era o que falta, sabe? Eu acho que muitas vezes uma pessoa que pensa em suicídio, ela realmente tem essa necessidade de alguém chegar e conversar com ela. Falar, ser ouvida, né? Que legal, exatamente. Ser acolhida, aquele sentimento, né? Ser Porque, vista. exatamente, porque você tá passando por um momento, né? E, mas é só um drama, é só um... Né? E não é, às vezes não é isso. Às vezes realmente precisa ter essa atenção, porque com atenção, muitas vezes acaba que você consegue resolver o problema antes de chegar no problema, né? Falou tudo, né? Que maravilha. A família exerce uma função muito importante. Família, amigos, né? Às vezes a pessoa tem medo de falar para a família. Sim. Fala para o amigo. Então, qual é o papel do amigo? Tentar auxiliar para que conte para a família, sim. Né? É muito importante contar para a família. E a família exerce essa função muito importante. Acolhedora, né? A família, os amigos, a igreja, né? O psicólogo, o psiquiatra, enfim. Cristina, todo mundo pode ajudar, né? Eu tô olhando aqui que estourou o tempo e eu tenho um convite para fazer para ti. Ok. Se a gente pode prosseguir esse assunto tão importante junto com todos esses jovens que estão aqui, com a sua participação em mais um programa. Você topa? Claro, topo, sim. Porque é um assunto, depois desse compartilhamento maravilhoso, eu vejo a necessidade da gente falar da relação entre família e os jovens, a se adaptar a toda essa mudança. E eu quero que no próximo programa a gente fale muito sobre o trabalho do psicólogo para ajudar na superação da depressão. E também um assunto muito importante que eu acho que trazer para o mundo atual, sobre as redes sociais e talvez o bullying também. Como se afastar desses maus que se tem uma ligação que possa acontecer isso. Tudo bem. Topa? Topo, sim. Então tá bom. Então já está feito o convite. Por hoje, o nosso muito obrigado, Cristina. Obrigada, meninas. Muito obrigado, jovens, a vocês que nos acompanharam em casa. A gente agradece e te esperamos no próximo programa Deus é Jovem para falar sobre assuntos tão importantes, assuntos que, através de uma conversa, a gente pode esclarecer muitas dúvidas e tirar tantos pensamentos ruins das nossas cabeças. Eu me despeço e te espero no próximo Deus é Jovem, aqui na TV Evangelizar, a família em primeiro lugar. Até a próxima!